Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, fazer uma verificação hoje aqui no carro que de verdade eu não faço faz tempo. Quer dizer, quando eu comprei esse carro aqui, eu acho que eu abri esse capô aqui só uma vez. E aí, o que acontece? Acabou aqui a água do esguicho. Aí essa manutenção, né? Depois de quase 7 meses com o carro, essa primeira manutenção que eu vou fazer aqui, que é abastecer ali o limpador de vidros. Né, gatinha? É? Que foi? Ela tá sempre aqui, né? Eu venho aqui mexer no carro, ela vem junto. Então, pessoal, aqui é o seguinte, vamos abrir aqui, vamos ver se tem alguma surpresinha aqui. Você vai abrir o capô aqui do carro, ó. Ele tem aqui a chavinha e você puxa, ó, uma, ele destrava. Aí puxa duas, ele solta lá o capô. Vamos dar uma olhadinha lá para ver se o que tem aqui de surpresa aqui. Será que eu vou encontrar alguma surpresa aqui na hora que eu abrir aqui esse capô aqui? Ó, não tem que soltar trava nenhuma aqui, ó. Você simplesmente abre aqui. Será que tá zoado? Vamos ver. Aí. Ó. Bom, aparentemente tudo certo. Deixa eu travar aqui, pessoal, ó. Pronto. Bom, vamos dar uma olhada aqui geral. Depois de 6 meses, é a primeira vez que eu abro aqui, a segunda vez, né, na verdade, que eu abro aqui o capô. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que estão as coisas por aqui. Olha, tô bastante surpreso, hein? Tudo limpinho, sem nenhum problema. Tá aqui, ó, a bateria de 12 volts. Olha, pessoal, para quem não conhece, ó, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que é o carro. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que é, ó. Por dentro. Você vê que é tão engraçado esse carro que eu não tô vendo aqui nem coxim de motor. Tô dando uma olhada aqui, ó. O nível ali tá certo. Pessoal, é muito parecido com um carro normal, mas ao mesmo tempo é muito diferente, porque, por exemplo, ó, a parte de freio ali, ó, de ABS de freio, você não tem aqui o hidrovácuo. Ele é tudo eletrônico, é tudo elétrico. Legal, né? Agora aqui a parte de líquido de freio aqui, ó, é bem normal, bem parecido com os carros normais. A bateria é bem menor. Ó, você olha aqui, ó, o carro, ó, aqui. Ó a frente desse carro aqui, olha. Um palmo de abertura a gente tem aqui. E mais um palmo aqui. E o curioso, né, curioso desse carro aqui, olha só. Ele não tem coxim de motor. Porque esse carro não vibra, né? Então ele não tem coxim de motor. Outra coisa curiosa também é o tamanho do radiador desse carro, olha só. Ele é um radiador tem 2 palmos, menos de 2 palmos o radiador. É um radiador bem pequenininho mesmo. Ele fica aqui, olha, tanto é que ele só tem abertura, só tem uma abertura aqui no carro. Então, assim, olhando assim, o carro tá tranquilo, né? Sem nenhum problema aparente no carro. Tudo limpinho, sem sujeira, sem poeira. Tá, claro, é um carro que tem 6 meses de uso, né? Mas eu uso ele todo dia, para trabalhar. Então, a gente vê que não se acumula muita sujeira aqui no carro. Eu também não tô vendo, assim, nenhum ponto, assim, de ferrugem. O que eu percebo é que eles passam tipo eles passam aqui, ó, uma espécie de uma graxa nos parafusos. Você vai ver que os parafusos têm uma espécie de uma graxa que eu acho que deve ser com relação à questão de garantia, né? Uma tinta. Mas você vê que em alguns pontos tem uma espécie de uma graxinha no carro, né? Então é um carro que é bem feito. Né? Outra coisa interessante também aqui, pessoal, nesse carro elétrico, olha aqui, ó. Isso daqui é para se houver algum acidente ou alguma necessidade de tirar a energia do carro numa emergência, num socorro,
Ele fala aqui, né? Por favor, corte o conjunto de cabos. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se o bombeiro, acontecer um acidente, o bombeiro precisar socorrer alguma coisa, tem que ser cortado esse cabo aqui, ó. Cortando esse cabo aqui, corta toda a energia do carro. Toda a energia do carro. Agora o que eu vou fazer aqui hoje? Acabou aqui a água do limpador. Então eu vou reabastecer aqui, ó. Aí vou pegar a mangueira lá, vou colocar aqui, vou reabastecer. Tem uma pastilha que eu vou usar aqui, ó. Eu costumo usar essas pastilhinhas para limpador. Aí eu vou colocar ela aqui e vou abastecer de água aqui. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Parece aquelas pastilhas de lava-louça, sabe? Então eu vou pôr aqui, ó, a pastilha aqui dentro. E aí ela vai dissolver lá com a água. Vou pegar a mangueira aqui. Aí já vou abastecer direto com a mangueira mesmo. Deixa eu ver se a mangueira tá com água. Pessoal, aproveitando o vídeo aqui para falar um pouco do carro elétrico, né, já que a gente está aqui como usuário do carro e com o objetivo de dar também um pouco de informação e falar um pouco das diferenças que tem o carro elétrico para um carro a combustão. Essa questão de manutenção é muito importante, porque esse carro aqui, eu fiz aqui, coloquei enchi de água aqui, mas a manutenção desse carro aqui é baixíssima, tá? Praticamente nós temos aqui que abastecer aqui a água do limpador, que é algo normal, radiador, que tem um líquido de arrefecimento bem aqui, e líquido do freio, né? Essas são as manutenções básicas desse carro. De resto, aqui no cofre do motor, não existe outro tipo de manutenção que você tem que fazer, tá? Então, por exemplo, no carro a combustão normal, vamos imaginar que você fosse rodar 100 mil quilômetros com esse carro aqui, 100 mil quilômetros com um carro a combustão, né? Que é a média do que as pessoas falam, 100 mil quilômetros é uma quilometragem que normalmente você vai trocar de carro. Mas rodar 100 mil quilômetros com esse carro aqui, pessoal, quais as manutenções que você não precisaria fazer aqui neste carro relacionado ao carro a combustão? Então vamos lá. A primeira manutenção básica de um carro a combustão é troca de óleo, né? 100 mil quilômetros, fazendo uma troca de óleo a cada 5 mil, você teria que fazer 20 trocas de óleos ao longo de 100 mil quilômetros. Outra coisa também, então isso você não precisa fazer nesse carro aqui. Outra coisa também seria a troca de filtro de óleo. Também para cada troca um filtro, você teria que ter trocado o filtro 20 vezes nesse período. Outra coisa também que é manutenção básica para um carro automático é a troca do fluido do câmbio automático. A maioria dos carros é a cada 40 mil quilômetros, mas tem carro que é 30 mil quilômetros, tá? Então na média aí, em 100 mil quilômetros, uma manutenção de um carro a combustão, você teria que trocar 3 vezes o líquido do fluido do câmbio automático. Pessoal, eu vou ir colocando aí os custos depois aqui do lado para vocês poderem entender um pouquinho de quanto que custaria isso, tá? Também teria que trocar pelo menos a cada 10 a 15 mil quilômetros o filtro de combustível lá do tanque. E se for aquele tanque interno, normalmente aí é 60, 80 mil quilômetros, mas é o tanque externo, 15 mil, 20 mil quilômetros, você tem que trocar o filtro do combustível. Então, na média, aí você teria que trocar pelo menos umas 5 vezes o filtro de combustível. Essas são as manutenções básicas, tá, de um carro a combustão. Depois de um carro a combustão, tem outras manutenções que não tem aqui. Então, como por exemplo, você teria que trocar velas, né, a cada 80 mil quilômetros, 60 mil, 50 mil, dependendo do modelo. Então você teria que trocar pelo menos 1 ou 2 vezes o jogo de velas do carro. Outra manutenção que você teria que fazer também num carro a combustão seria a troca da correia dentada, né? Se o carro não for
corrente de comando, você tem que fazer a troca da correia. Então, a 100 mil quilômetros, você vai ter que ter feito pelo menos uma vez a troca da correia dentada. Outra manutenção também que você teria num carro a combustão seria as bobinas de ignição, tá? Em geral, também 100 mil quilômetros, muito provavelmente você já vai ter feito uma troca de bobina de ignição. Você tem que fazer a manutenção do líquido de arrefecimento. Só que no carro a combustão, diferentemente desse carro aqui, essa manutenção aqui é muito mais simples, porque a litragem aqui é bem menor, né? Num carro a combustão, a troca do líquido de arrefecimento aí é em torno de 7, 8, 9 litros de líquido de arrefecimento. É uma manutenção que você teria que fazer também pelo menos uma ou duas vezes a 100 mil quilômetros. Trocar a bomba d'água. Então é muito normal a cada 100 mil quilômetros você já ter feito a troca uma vez da bomba d'água do carro. Outra manutenção também que você tem que fazer no carro a combustão, você vai fazer pelo menos a cada 30 mil quilômetros, 40 a 30 mil quilômetros, que é a troca da correia de acessórios, né? A correia que toca ar-condicionado, que toca a bomba d'água. Então a correia de acessórios, a Poli-V, você teria que trocar também. Pelo menos 3 vezes aí num período de 100 mil quilômetros. 2 a 3 vezes, tá? De 30 mil a 50 mil quilômetros você tem que trocar. Você tem que fazer a manutenção da válvula termostática do carro. Então, 100 mil, nesse período, você talvez teria ali que trocar pelo menos uma vez a válvula termostática do seu carro. Outra manutenção também que provavelmente você faria até 100 mil quilômetros seria a limpeza de bicos. Tem que fazer, senão o carro vai perdendo, vai ficando consumindo cada vez mais, ficando mais gastão. Então você teria que fazer limpeza dos bicos injetores pelo menos uma vez aí, ou 2 vezes, até completar 100 mil quilômetros. Outra manutenção também que você teria que fazer seria a limpeza do corpo de borboleta. Então no carro a combustão, você tem que fazer essa limpeza aí pelo menos aí cada 30 mil quilômetros, limpeza do corpo de borboleta, porque ele vai sujando e isso vai deixando o carro mais gastão e com a lenta alterada. Então, num carro a combustão, você teria que fazer essa manutenção também. Descarbonização do sistema de injeção é normal também, até 100 mil km você tem que fazer uma descarbonização, porque a parte de admissão do carro vai juntando uma borra ali na admissão. E é uma manutenção que precisa ser feita também. Outra manutenção que você precisa fazer num carro a combustão é a manutenção dos coxins de sustentação do motor, né? Como o motor no carro a combustão ele vibra, é muito natural você ter o desgaste dos coxins do motor. Então, eventualmente, com certeza, a cada 100 mil km você vai ter que trocar um ou outro coxim de motor. E isso também é uma manutenção de um carro a combustão. Acho que é isso, né? São as principais manutenções que eu acho que, pela experiência que eu tenho, que você teria que fazer no carro a combustão. Então, pessoal, é muito diferente aqui a manutenção de um carro elétrico. É um carro que você vai ter baixíssima manutenção. Como eu disse para vocês aqui, o que você vai olhar aqui é freio, arrefecimento e a troca aqui do limpador. De resto, você não tem que se preocupar, até porque, obviamente, que qualquer problema elétrico aqui, você vai ter que levar num especialista. Mas eu posso dizer para vocês que dificilmente isso aqui vai dar problema, tá? Eu tenho placa solar aqui, fica no sol o dia inteiro, tem inversor nas placas e tudo mais. E, cara, aquilo fica o dia inteiro ligado o dia todo e nunca deu problema. Pessoal, o carro continua muito íntegro, tá? Queria compartilhar com vocês aí um pouco dessa questão da manutenção do carro. E dizer para vocês o seguinte, que até agora eu não tive preocupação, espero não ter, né? Mas fica assim essa dica dessa diferença que é a manutenção do dia a dia de um carro elétrico para um carro a combustão. Certamente ele te dá menos preocupação com manutenção, né? Então por isso que só agora que eu tô abrindo o capô aqui, porque de fato não tem muitas preocupações. E aí o conteúdo, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal aí. Eu tenho compartilhado muitas experiências com carro elétrico, como usuário, como proprietários de carro a combustão também, que eu gosto também, né? Gosto muito. Sou um apaixonado por mecânica, mas fica aqui por curiosidade sobre as questões aqui de quando você for abrir o carro do motor elétrico, o que você acha aí, beleza? Um abraço aí, pessoal, até a próxima.